No final da live eu também vou passar umas dicas aqui de livros e exercícios que vocês também podem fazer, tá bom? Fer, bom dia, seja bem-vinda. Nair também. Eu vou dar um minutinho e a gente já começa com a live. Marca Tour, Eduardo, seja bem-vindo. Gente, um pouco da live aqui vai ser um pouco da minha própria história, do meu próprio processo, tá? Então, o que eu tô trazendo aqui é justamente aquilo que está validado, ok? Bom dia! Eu já vou começando a dar uma introdução. Eu sei que tem muita gente que às vezes não me conhece. Lu me conhece, pessoas que ainda não me conhecem aqui do canal. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha história aí, né? E por que eu tô trazendo isso. Bom, eu sou uma estudiosa da mente, né? E principalmente da reprogramação mental. Por isso que eu denomino, né, como profissão terapeuta e mentora consciencial, que é justamente trabalhar essa consciência, esse entendimento da consciência, esse entendimento do que essa consciência, ela nos traz, ok? Então, bom, vamos lá. Eu sou formada em Neurolinguística, Master em Neurolinguística, pelo Instituto de Neurolinguística da Irlanda, porque eu morei na Irlanda durante 6 anos. Então, foi lá que eu tirei várias certificações com relação às terapias e principalmente com relação à programação neurolinguística. Também morei 1 ano aproximadamente lá no Egito, onde eu também estudei um pouquinho sobre principalmente a parte espiritual e a parte também de conexão aí e de cura através do espiritual, tá? Então o que eu faço hoje, ele tá muito relacionado a isso. E por que eu tô fazendo essa live hoje? Foi bem interessante porque ontem, despretensiosamente, eu fiz um comentário em um reel do Pablo Marçal. Gosto muito do Pablo Marçal, eu sou aluna do Pablo Marçal do Million Club. E aí eu fiz um comentário a respeito do vídeo, né, falando que parece simples mudar a mente, reprogramar a mente, né, mas a gente tem que olhar para vários aspectos para que isso ocorra. Então, não é simples, né? E eu falo isso com propriedade. Se fosse simples, né, eu diria que é simples, mas não é simples. Então, não dá para dizer que é simples. Existe um processo por trás. E é justamente nisso que eu quero entrar aqui nessa live. Eu trouxe alguns pontos aqui que eu quero que vocês anotem isso, porque anotar isso vai ajudar vocês a refletirem mais tarde sobre isso. A primeira coisa que eu coloquei aqui é sobre nós humanos, né? Então, o que nós somos como humanos? Nós somos um banco de dados, um banco de informações. E essas informações são de todas as nossas existências, e inclusive da existência dos nossos antepassados. É isso que nós somos. Por que a gente precisa desse entendimento da parte do humano? Porque isso vai facilitar o seu processo de reprogramação mental, o seu processo de construir a sua vida numa base sólida. É fundamental. E eu sei que na internet, ainda principalmente agora, a gente tem muita gente falando e muitas vezes falando sobre prosperidade, sobre como enriquecer, e às vezes isso causa muita confusão na nossa mente. Por quê? Porque a forma como é abordada demonstra que é muito simples, né? Que é só deixar a preguiça de lado e entrar em ação, que é só fazer isso ou aquilo que as coisas vão funcionar. Se a gente não entende que nós humanos somos um banco de dados de informação, a gente não vai compreender o que tem por trás dessa aparência de ser simples. O que eu vou dizer com isso? Que o meu processo, Neuza, é diferente do seu processo. Vou falar aqui a Lucimara, a Lene, a Tatiana, o Eduardo, as pessoas que estão aqui. E por que é diferente?
que nós estamos vindo de existências diferentes, de grupo familiar diferente, de experiências de vidas diferentes. Quando a gente olha para o passado até a nossa infância, e aí a gente precisa ir um pouco mais além disso. Por quê? Porque eu não sou apenas a minha história até o primeiro dia de respiração aqui nessa existência, como Neuza. Eu já venho de muitas histórias passadas, eu já venho dos meus antepassados. O espermatozoide e o óvulo que fez este corpo físico, porque o espermatozoide e o óvulo só fez este corpo físico, nas células que eles trouxeram, existe informação. Informação dos pais, que receberam informações dos avós, que receberam informações dos bisavós, e por aí vai, gente, ó, até chegar lá no primeiro humano desse planeta Terra. Foram criando informações, e essas informações foram se ramificando, criando outras informações. Então, as histórias que eu carrego podem ser muito diferentes da história que um de vocês carrega. E aí, quando a gente fala entro no questionamento da prosperidade, o porquê eu não prospero pode ser muito diferente do porquê você não prospera. Está relacionado a um conjunto de informações que a gente chama de crenças limitantes? Sim, mas as crenças limitantes que eu tenho pode ser diferente das crenças limitantes que você tem. E aí o processo de ressignificação da minha crença limitante pode ser diferente do processo de ressignificação da sua crença limitante. Percebe como é complexo? Não é simples? Então não adianta a gente dizer, talvez a gente diga, olha, é simples para te convencer a se motivar aí no processo. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, elas entram no processo e aí elas desistem porque disseram que era simples, elas não atingiram o resultado e aí elas desistem porque elas se sentem incapazes. E só faltou esse entendimento de que eu preciso me olhar como humana, sendo esse banco de informações. Entende? Essa é a parte de você se olhar como humano, como característica humana. Aí tem a outra parte que a gente também precisa absorver, que a gente precisa compreender, que é a parte do eu espírito. Então, como espírito, o que nós somos? Nós somos o caminho, a verdade e a vida, como dizia o Cristo. Resumindo essas três palavras, o caminho, a verdade e a vida, nós somos vibração. Nós somos a emanação de Deus. Só existe um Filho de Deus, só existe um Espírito e é isso que nós somos. Então, antes de ser humano e ter todas essas informações, esse banco de informações que vem dessa vida, de vidas passadas, e a gente ainda pode ir um pouquinho mais adiante, só que aí já daria uma outra live, que é, nós também somos a experiência, as informações das experiências antes de chegar neste planeta Terra. Mas isso daí já é um outro assunto e não vou falar aqui, nessa live. Nessa live a gente vai ficar só no contexto planeta Terra. Então, o espírito, essa vibração, essa consciência espírito, que é o eterno, que é a emanação de Deus, sou eu e é você, cada um de você. Só que nesse nível de espírito, nós já somos tudo, então não precisa mudar nada. No nível do espírito, nós já somos tudo, absolutamente tudo que foi criado por Deus, pelo divino. O que nós precisamos compreender aqui? Que humanamente, na condição humana, enquanto nós não compreendemos o que significa isso, a gente também não consegue tratar as nossas questões de humanos, porque a gente vai sempre olhar por um nível muito superficial.
E aí a gente acha que a nossa vida vai se resolver com a prosperidade, porque sim, falta de dinheiro incomoda. Falta de dinheiro nos priva de muitas coisas. Sim, é verdade. E é justamente isso, e foi isso que me chamou muita atenção lá nos comentários, que é quantas pessoas estão tentando compreender isso, se baseando muito na experiência do outro. Então, se o outro fez isso, é isso que vai me salvar. Se o outro fez assim ou assado, é isso que vai resolver a minha questão. E nem sempre, justamente pelo fato de que a sua experiência de vida é diferente da do outro na condição de humano. Eu vou contar para vocês uma das histórias bem loucas que aconteceu comigo, só para vocês terem um entendimento de como isso é profundo, como você precisa se olhar de uma forma mais macro no entendimento de que você é esse banco de informação. Quando eu estava morando no Egito e eu cheguei lá por diversas razões, antes eu estava morando na Irlanda já há 6 anos. Quando eu cheguei lá, eu já estava indo para lá para alguns processos de cura. Por que o Egito? Bom, o Egito, aqui no planeta Terra, é o centro da consciência planetária. É lá que tudo aconteceu. É naquela região que tudo aconteceu. Se a gente pega as 3 principais religiões, a religião cristiana, o cristão, a religião judaica e a religião muçulmana, tudo aconteceu ali. Monte Sinai, Queba, todos os lugares ali aonde aconteceu, Jerusalém, então tudo está naquela região e não foi por acaso, né? Ninguém se perguntou até hoje porque todas as religiões nasceram ali naquele círculo. Se a gente colocar ali em quilômetros, a gente vai ver que os quilômetros ali também são iguais, são idênticos aonde as coisas aconteceram. É como se ali fechasse um triângulo. E por acaso, ali também tem as pirâmides. As pirâmides são portais. Nunca foram túmulos, são portais. Então ali é onde a gente aprende muito sobre a consciência, sobre o humano, como que o humano nasceu, como que o humano foi sendo feito as melhorias, como que a gente foi evoluindo. Tem muita coisa ali para se estudar. Então eu já tinha ido para lá 3 vezes. E na 4ª vez eu fui e fiquei morando ali até acontecer uma série de acontecimentos que me trouxeram de volta para o Brasil, que fez 1 ano agora, dia 5 de julho, que eu cheguei no Brasil de volta, depois de 8 anos. Então ali eu me deparei com situações minhas, porque eu estava fazendo um processo de cura, aonde eu me deparei com 6 vidas passadas. Eu entrei nesse processo de compreender que parte do meu fluxo, aonde estava travado, onde eu tinha várias questões, que eu estava trabalhando há anos, eu não conseguia resolver, ali eu entendi que eu trazia aquela informação de 6 vidas passadas. Eu vi essas vidas, eu experimentei de novo algumas emoções, algumas imagens, situações daquelas vidas. E eu pude compreender um processo. E a partir dali começou todo um processo de cura, todo um processo de reprogramação mental. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você está num processo onde você está tentando, você está fazendo de tudo para você resolver uma questão na sua vida. Você está fazendo afirmações positivas, você está pensando positivo, você está fazendo tudo o que algumas pessoas falam para você fazer, você está seguindo o processo, você está lendo livros, você está fazendo de tudo. E a coisa não resolve. Parece que não vai, não adianta, parece que a coisa não funciona. Quando isso acontece, é importante a gente compreender que nós somos esse humano banco de dados. Que antes desse corpo aqui, existe um campo de informação que carrega registros de memórias que não foram resolvidas em vidas passadas.
E enquanto você não olhar para esses registros de memórias que não foi resolvidos em vidas passadas, você não vai quebrar essa repetição, ou que está impedindo que você prospere, ou que está impedindo que você resolva relacionamentos, que você seja feliz em alguma determinada área, que você se movimente. Compreende? É simples? Não, não é simples. A questão é que muitas pessoas, ou elas não sabem disso, principalmente se é uma pessoa religiosa, e eu já fui religiosa, hoje eu não tenho religião, porque não faz sentido para mim hoje ter uma religião, mas eu já fui católica, já fui evangélica, e hoje eu adoro estudar as religiões, compreender como que as religiões funcionam, mas eu não tenho nenhuma. Mas quando eu era de uma igreja, quando eu era católica, quando eu ia na missa, quando eu ia nos cultos, sim, havia uma limitação da informação. Não me ensinavam o que eu aprendi fora. Não me explicavam, não me respondiam coisas que eu fui compreender fora dela. E vidas passadas, você acredite ou não, existe, porque você é o espírito. Imagina que você, o espírito, que é a emanação de Deus, que está aqui vivendo experiências, só teve uma vida. Não faz sentido. Não faz sentido. Então você vem de uma essência eterna. Uma essência eterna que aqui como humano está em queda de consciência. E essa queda de consciência, ela teve um propósito. O propósito da expressão, da experimentação, da integração e da transcendência. Esse é o processo do espírito. Para a gente se conectar novamente com essa informação do espírito, a gente precisa resolver essas questões. Então, se eu não prospero, o que eu trago de informação nas minhas células, no meu subconsciente, porque tudo que foi registrado no seu subconsciente também está registrado nas suas células. Subconsciente, uma nuvem, é um campo eletromagnético de informações. Tudo que está lá também está registrado nas suas células. Como que eu sei que isso é verdade? Como você pode compreender na sua vida que isso é verdade? Quando você acessa uma informação do seu passado, você sente ela no seu corpo físico. Ou vai dar calor, ou você vai tremer, ou você vai chorar, ou você vai reagir de alguma forma onde o seu corpo vai sentir novamente tudo aquilo que você sentiu lá naquele passado. Por quê? Porque a informação que está registrada no seu subconsciente também está registrado nas células do seu corpo. Por isso que quando se cria um novo corpo, um novo avatar, o espermatozoide e o óvulo carrega essa informação. Esse universo vai junto nesse espermatozoide e nesse óvulo que cria esse novo ser. Por isso que a gente traz informações de pessoas ancestrais, dos nossos ancestrais, e de vidas passadas, nossas vidas passadas mesmo. Se alguém aqui tiver alguma pergunta com relação a isso, coloca aqui nos comentários, tá bom? Pode ser que para algumas pessoas essa informação seja muito nova, então respira fundo aí. Só se abre para o entendimento de que quando o assunto é a sua evolução, quando o assunto é a sua melhoria de vida, quando o assunto é a sua transformação, você precisa se abrir para ir um pouco mais profundo no que compõe todo o seu ser humano, espiritual. Ok? Então vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui nessa realidade? Nosso principal propósito aqui é a experimentação desse Filho de Deus,
Porque Deus é expansão contínua. O universo é expansão contínua. Esse espírito que está manifestado em almas, criando realidades, e essas almas, elas só podem se experimentar aqui na matéria, dentro de um corpo físico, elas estão também produzindo experiências para que essa expansão do universo continue existindo. Então, aqui nesse planeta, se você olhar para esse planeta, ele é um planeta perfeito, abundante, lindo, próspero, rico. Nesse planeta não falta absolutamente nada, né? Eu tive a oportunidade de viajar pelo deserto do Saara, de ficar lá, de dormir lá no deserto do Saara, e eu sei que lá tem vida, que lá tem riqueza, apesar de ser um deserto, que no meio desse deserto você encontra oásis, você encontra água. Então, até onde você imagina que não tem prosperidade, tem abundância. Então, imagina que um planeta tão perfeito como esse, como é que a raça humana dentro desse planeta ainda passa fome, ainda tem situação de pobreza extrema. Aí entra essa falta do entendimento de que nós somos esse banco de informações. E se a gente não compreender isso, e se a gente não trabalhar nesse programa, a gente não consegue fazer esse processo evolutivo nosso. O que significa o quê? Que muitos de nós estamos aqui voltando, repetindo, porque não entendeu. Não entendeu que precisa passar por um processo de cura, não entendeu que precisa passar por um processo de ressignificação, não entendeu que precisa passar por um processo de honrar os nossos ancestrais. Vou contar uma outra história aqui, minha história. Aqui no Brasil, voltei cheio de projetos, né? Eu já vim com um projeto na mente, na cabeça, né? E chegando aqui, não vim parar aqui na cidade onde eu moro por acaso. Foi uma longa história, eu já recebi, né, esse nome quando eu ainda estava no Egito. Só que para mim chegar aqui foi uma longa viagem, porque eu não compreendi de fato os sinais, né? Eu interpretei os sinais de forma diferente, então eu fiz uma longa viagem até chegar aqui, mas eu cheguei aqui. E aqui eu me conectei com pessoas, encontrei uma pessoa, né, que se tornou minha sócia, nós abrimos uma empresa, né, estamos aí, né, gestando uma empresa que acabou de dar luz agora e com certeza é daqui para o mundo, não tenho dúvida disso. Mas aí eu me deparei com uma repetição que eu já tinha feito antes, que era aquela sensação de que eu vou ser enganada, aquela sensação de que eu vou ser passada para trás, aquela sensação de que não vai dar certo, sabe? E aquilo me corroía, aquilo me incomodava, eu não compreendia de onde vinha aquilo. E aí eu ia lá nas afirmações positivas, não, é só eu mudar o mental, é só eu reprogramar, eu visualizar assim, assim, assado. E toda essa sensação, ela vai passar, ela vai se resolver. Só que como eu tô muito esperta nisso, chegou no terceiro dia, eu falei, Neuza, vai buscar ajuda, porque esse negócio é um pouco mais profundo, o buraco é um pouco mais embaixo. Tem coisa aí. Tem coisa aí que tá no seu campo informacional que você não está conseguindo acessar de forma clara, você não está compreendendo, mas tá lá. E aí, essa abertura dessa empresa, essa sociedade te despertou para tudo isso. Então, vamos investigar de forma um pouco mais profunda? Vamos. Eu fiz os meus processos. Uma pessoa sozinha, ela não vai conseguir fazer uma regressão, né? Apesar, eu faço regressões, porque na neurolinguística a gente traz isso, né? Como uma ferramenta de trabalho. Eu fiz vários processos e não cheguei a muita coisa, a muita informação. E aí eu fui buscar ajuda, que é uma terapeuta que ela sempre me ajuda nesses momentos, né? Ela trabalha com uma ferramenta que é mesa de fractais de alma. Por que eu não trabalho com isso? Primeiro, porque a gente precisa ter uma egrégora espiritual e a gente sofre muitos ataques. Quem trabalha com mesa de fractais de almas mexe com processos bem
bem trevosos, eu diria assim. Porque tem gente que fez pacto, tem gente que vendeu a alma, tem gente que fez várias coisas. E essa terapeuta, esse tipo de terapia, ela vai nesses lugares, ok? E aí, o que que aconteceu? O que que veio lá nesta mesa? Veio que quando eu comecei esse processo, eu disparei, eu liguei, né? Eu abri a gavetinha de uma informação do meu subconsciente, do meu pentavô. Do meu cara, eu nem nunca pensei no meu pentavô. Quem é o meu pentavô? Não sei. Sei lá, viveu em algum tempo do passado. Eu não tenho nenhuma informação do meu pentavô no campo consciente, mas no campo inconsciente tinha lá uma informação. Então ele foi traído, ele foi enganado, ele foi à falência e gerou um trauma. Olha, fica até emocionada. Gerou um trauma. E esse trauma tá aqui, ó. Olha a coisa doida. A memória do trauma foi passando de geração em geração. Quem tem que cuidar disso? Quem tem que curar isso? A pessoa que acessou a informação. A pessoa que investigou. Então, eu investiguei, eu acessei a informação, eu descobri que a informação está no meu campo. Então, o trabalho de fazer a cura é minha. É totalmente minha. Eu comecei a fazer os processos terapêuticos e aí eu fazendo os processos de ressignificação, de perdão, de liberação de culpa, ressignificar aquilo que o meu avô, o meu pentavô, no caso, acessou. Gente, isso não é simples. Percebe? Na vida de vocês, muito provavelmente, tem informações que vocês não acessam com a razão, com o consciente, porque no consciente não tem informações que tem no subconsciente. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ter a abertura e o entendimento de investigar e de se questionar. Poxa, se prosperar é tão fácil, se criar riqueza é tão fácil e eu não estou conseguindo, significa o quê? Significa que eu preciso fazer uma investigação mais profunda sobre o meu campo informacional, sobre o porquê no meu caso não está funcionando. Entende? É nessa investigação que você vai encontrar respostas. Você concorda que se eu ficasse só numa mentalização, numa afirmação positiva, não ia resolver? Não ia resolver. Por quê? Porque estava enraizado em um lugar mais profundo do meu subconsciente. Então, essa investigação, ela é fundamental para quem deseja, de fato, alcançar essa cura, essa transformação. Então, pode ser que para você não tenha essa questão, mas eu tinha. E pode ser que você tenha uma questão muito mais profunda do que essa minha. Entendeu? Que seja uma questão de contrato, de venda de alma para a parte de trevas, para as sombras, né? A gente fala vender alma pro diabo, né? Vender alma pro diabo nada mais é do que você fazer um contrato onde você coloca ali vidas, você compromete vidas. Poderia ser isso, o que é mais profundo. Você vai resolver isso fazendo afirmações? Não vai resolver. Você vai resolver isso numa reprogramação mental qualquer? Por aí não vai resolver. Então, o que a gente... Qual que é o pulo aqui do gato? É você entender, você observar o seu processo como o seu processo sendo único. Então, eu vou investigar o meu processo dizendo assim, cara, se eu sou o espírito se manifestando e todas as experiências de vidas, presentes, passadas, existem no meu campo,
Eu não posso levar isso de forma, entender que isso daqui é algo simples. Não, eu só não prospero porque eu não faço o suficiente. Às vezes você não faz o suficiente porque existe um bloqueio interno tão profundo que você não tem forças para agir. E aí esse bloqueio te leva a procrastinar. Esse bloqueio te leva a te auto-sabotar de diversas formas. E você precisa olhar para isso. Você entendeu? Então, às vezes a gente ouve na internet que tudo é muito fácil. Tudo é muito fácil, tudo se resolve de forma muito fácil. E eu já acreditei muito nisso, entendeu? Mas a real é que não é assim. Não é assim. E isso não é justificativa para você se acomodar e não buscar mudança. Muito pelo contrário. Isso é suficiente para você entender que o nosso processo aqui é um dever nosso resolver o que não foi resolvido no passado. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para, nesse processo evolutivo, a gente resolver essas questões, porque é através da solução que a gente traz para essas questões que a gente consegue se conectar com essa divindade em nós. Tirando essas camadas mal resolvidas do nosso subconsciente, que a gente consegue se aproximar mais de Deus, que a gente consegue sentir mais essa presença divina. Por quê? Porque a presença divina, ela é pura luz. E essas informações de bloqueios, essas informações dos ancestrais, essas informações daquilo que a gente fez de errado no passado, que a gente interpretou e fez de errado, elas impedem, são camadas de sombras que impedem que a gente acesse essa luz do nosso espírito e que ele possa conduzir a gente através disso. Então, isso daqui, ele é feito de forma simultânea. Na medida que você investiga as suas questões internas, você também vai se conectando com o divino que está em você. Não dá para fazer separado, não tem como. Entende? Então, eu tiro uma camada, acesso o divino. Tiro outra camada, acesso um pouco mais do divino. E vou tirando as camadas. Quanto mais eu tiro, mais eu vou acessando com essa fonte infinita do meu ser que existe dentro de mim. À medida que você vai acessando essas camadas e resolvendo o que apareceu ali nas camadas, você vai também recebendo informações do como você deve agir. Do movimento, o direcionamento. Então, o direcionamento, ele vem também através da cura. E principalmente através da cura. Que seja uma ressignificação, que seja uma reprogramação mental que você conseguiu fazer e mudar uma informação. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando aqui? Deixa eu beber uma água enquanto isso. Se estiver fazendo sentido, fala aí. Deixa eu ver se tem alguma... Espaço Long Terapia falou: tudo que você fala faz muito sentido. É lindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, esse sentido foi vindo para mim na medida que eu fui experimentando essa realidade também. E experimentar essa realidade significa você também se coloca à prova. É duvidar. Na verdade, essa palavra, duvidar. Duvidem. Duvidem o tempo todo, porque quando vocês duvidam, vocês vão para um outro lugar, vocês questionam. Esse questionamento já me levou para muito lugar. Esse questionamento já fez eu fazer muitas mudanças. Então, é questionar, não é possível que seja só isso. Tem mais. Então, fiz uma coisa, não funcionou? Tem alguma coisa aqui que eu não compreendi. O que eu não compreendi? E claro, gente, o tempo todo buscar conhecimento. A Lu falou muito sentido. A cada passo vou abrindo novas camadas. A Lu também é uma pessoa que tá nesse processo, né, Lu? E sim, gente, se nós somos esse ser que traz informações de todas as existências, você sabe o que significa isso? É muito profundo, gente.
Como que eu me vejo hoje? Primeiro, eu sempre falo, gente, façam terapias. Ai, por que faz terapia? Olha, nós estamos em pleno processo de evolução planetária. Vocês já pararam para pensar o quanto de novas terapias desceram para esse planeta? Foram canalizadas nesse planeta? Não foi à toa. Tudo aqui é uma realidade que é uma realidade manipulada. A realidade aqui, ela é manipulada. Não adianta. Se o processo aqui é evolutivo, se existe um único espírito criando essa realidade, esta realidade, ela é manipulada. Então, o nosso trabalho aqui é pegar as informações e trabalhar essas informações. A informação que você tem e a informação que eu tenho. A informação que eu tenho de cura, eu vou trabalhar. É o meu processo, é o meu trabalho, é o meu dever. É o meu dever aqui. E nesta vida, nós estamos aqui para experimentar a partir da perspectiva do espírito. Ok? E por que a gente não consegue experimentar essa realidade a partir da perspectiva do espírito? Que já é tudo. Porque a gente tem esse monte de nhaca de informação para ser resolvida, solucionada, eliminada, transmutada, transformada. Por isso. É só por isso. É só por isso. Então, diante disso, o que eu posso fazer? Olhar para dentro de mim e buscar o meu processo. Pegar o conhecimento e trabalhar esse conhecimento no meu processo. A Lu falou, sim, com a sua ajuda evolui muito. A Lu foi uma das pessoas que já fez mentoria comigo e terapia comigo, né? Agora ela é uma terapeuta, olha só. Maravilhosa. Então, gente, o que podemos fazer? Vamos lá. Eu ouvi uma frase esses dias do Hélio Couto que ele diz assim, ó. Tudo tá gravado. Tudo está gravado. Tudo. Que é aquelas informações que estão registradas. Tudo está gravado. O nosso trabalho é identificar a informação que não contribui a apagar. E se apagar dessa informação se é uma questão, no meu caso, por exemplo, tem uma informação que está registrada lá no meu subconsciente do meu pentavô. O que eu vou fazer? Eu vou me colocar no lugar desse meu pentavô, porque entenda uma coisa, sou tudo, ok? Então, o campo de informação é tudo. Então, eu sou o meu pentavô. Eu sou ele. Agora aqui, Neuza, mas a informação é minha. Então, eu me coloco no lugar deste pentavô e eu vou fazer o trabalho de ressignificação dessa história. Como sendo ele, porque lembra que não existe passado, presente, futuro, tá tudo aqui, ó. Por isso que você sente ansiedade. Quando você olha pro futuro, ansiedade você sente no corpo, na emoção, no sentimento, em tudo. Por quê? Porque você cria aquela realidade do futuro aqui no presente. A mesma coisa é o passado. Quando a gente se conecta com o passado, ele tá aqui. Por isso que você sente ali no corpo. Então, o meu trabalho com essa informação, por exemplo, do meu pentavô, e eu tô trabalhando isso. Tô trabalhando. São vários dias de trabalho para fazer essa ressignificação, para que dentro desse consciente a informação seja alterada, seja eliminada. E se eu não for fazer esse trabalho, o que vai acontecer? Eu vou me auto-sabotar. Essa sociedade vai dar certo? Não vai dar certo, porque dentro do meu subconsciente tem uma informação dizendo vai te trair, vai te enganar, você vai à falência. É isso que eu tenho de informação. Se eu não alterar isso, o que vai acontecer? Eu mesma vou criar situações para que uma traição aconteça, para que eu seja enganada e para que eu entre à falência. Não vai dar certo o negócio. É simples assim. Não é simples, mas é assim que acontece.
Então, muitas coisas que não dão certo na sua vida é porque a informação que está registrada no seu subconsciente sobre esta questão, ela não vai te levar ao sucesso. Então, você precisa identificar qual é a informação e alterar a informação, registrar uma informação diferente. A gente consegue fazer isso sozinho? Só lendo um livro? Só orando para Deus? Só, sinceramente, quando é algo profundo que envolve outras vidas ou que muitas vezes envolve a nossa criança interior, não consegue fazer sozinho. Você precisa de ajuda, vai precisar de ajuda. Gente, eu tô falando isso porque eu não consegui sozinha. Eu precisei de ajuda e continuo precisando de ajuda. E eu vou falar uma coisa, eu sou terapeuta e eu tenho terapeutas que me ajudam. E eu sempre vou precisar de ajuda, eu sempre vou buscar, ó, isso aqui eu não consigo resolver sozinha. Vem cá, eu te conto a história e você me ajuda. Ah, fiz lá, não funcionou, não deu resultado. Busco outro tipo de terapia, busco outro tipo de ajuda, busco outra forma. E aí eu vou me conectando, eu vou trazendo isso para a superfície. Uma hora, essa informação chega. Então eu já recebi ajuda, assim, que veio para mim e que depois eu sonhei e veio a resposta no sonho. E aí esse sonho me conectou com uma outra informação, me conectou com um livro, me conectou com uma pessoa, me conectou com um lugar. Eu lembro que a terceira vez que eu fui pro Egito, que eu tava na Irlanda, gente, eu tive um sonho doido, e foi uma coisa doida. E o sonho foi no dia 27 de julho de 2021. Olha só, vai fazer, ó, dia 27 de julho faz aniversário. Dia 27 de julho eu tive um sonho. E no sonho dizia que era pra mim estar lá no dia 8 de agosto, que era o 8 de agosto, 8 do 8 é um portal. Um monte de gente lota as pirâmides nesse dia, porque é um portal infinito, um portal maravilhoso. Eu tinha que estar lá. Num sonho. E eu fui, né? Fiz assim um regaço, porque eu tive que mexer um monte de coisas. Eu tinha acabado de voltar de lá, eu tinha voltado em março. E aí em julho falou, volta, porque você tem que resolver uma questão. E eu fui. E eu resolvi, que foi aí que eu achei até que eu ia morrer. Aconteceu, eu contei aqui nos stories na época. Né? Eu acessei 6 consciência. Consciência, todas elas, ó. Outra coisa, ninguém que tá nessa vida passando os perrengues é santo. Foi santo no passado, tá? Não foi, esquece. Nós somos luz em essência. Como humanos, nós fomos assassinos, nós trabalhamos para o mal, a gente já foi muitas coisas. Nessas 6 vidas que eu me conectei, em todas elas eu tinha vendido a minha alma a troco de poder. Não sou santinha, gente, como humana, por isso que eu tô aqui, ó, nos perrengues. Entendeu? Eu acessei essas informações. Ninguém me contou, eu acessei, eu vivi, eu senti, nossa. Entende? Então eu era uma sacerdotisa naquela época, naquela região, tinha muito conhecimento, mas tinha muito conhecimento em todas essas vidas, mas eu não tinha poder. E aí eu queria poder, e aí eu vendia o meu poder, entendeu? O meu conhecimento eu trocava em troca de poder. Só que era para a luz que eu fazia isso? Não. Não era para a luz, era para as trevas. E aí eu fui, me conectei, e tá tudo certo, resolvi. Tô resolvendo, tem coisa que eu ainda tô resolvendo. Mas, gente, é legal você abrir pro entendimento que você como espírito, vivendo experiências, muitas experiências, milhares de experiências, você já foi de tudo. Você já vivenciou de tudo e essa informação, ela está no seu campo. De alguma forma, ela está no seu campo. É isso que vocês precisam entender. A Laine falou, sua ajuda tem sido muito importante na minha jornada. A Laine também é minha cliente de terapia. Entende? Então,
tem situações, tem seres nossos aqui, partes de nós, que nós não temos tanta coisa pesada para resolver, mas tem alguns que tem. Eu tenho bastante coisa pesada para resolver, sinceramente. E foi um dos motivos que eu escolhi, que eu falei, cara, eu não quero mais repetir de ano. Por quê? Porque quando a gente não entende o processo, que o nosso processo é a iluminação, ou seja, é viver a experiência do espírito, a gente vai fazendo cagada. E nessas cagadas, a gente volta para resolver. A gente volta, não tem como. O Espaço Long Terapia falou, já somos muito ruins, já fomos muito ruins, já manipulamos muito em benefício próprio e está tudo certo. Exatamente. Porque você imagina a vida depois da queda de Atlantis, 13 mil anos atrás, onde a gente sofreu uma nova queda de consciência, nós viramos bárbaros. A gente matava por prazer. A gente fazia coisas, a gente torturava. A gente fazia coisas horríveis. E tá tudo certo. Por quê? Porque nós estávamos em queda de consciência. A gente não sabia o que a gente sabe hoje. Então, o nosso papel hoje é consertar. Consertar. Um dos livros que eu vou indicar para vocês, já falando dos livros, eu peguei aqui 4 livros que vai ajudar bastante. Um dos livros que eu levei 2 anos estudando foi essa maravilha aqui, ó, de muitas páginas. O livro Um Curso em Milagres. Esse livro aqui, ele diz para fazer os exercícios, são exercícios onde você compreende essa natureza divina sua, onde você trabalha o processo de unificação do ser. E o processo de unificação do ser é descaracterizar o ego. Quem mata? Quem tortura? Quem violenta? Quem sacrifica? A si e o outro. A distorção, que é o ego, que é a natureza humana. O ego é próprio da natureza humana. Ele só existe na natureza humana. Então, um dos nossos processos, quando a gente faz todo esse processo de cura, de compreensão dessa realidade, de compreensão de quem nós somos, a gente vai quebrando esse padrão do ego. Reprogramar, e aí a gente precisa reprogramar com consciência, é reprogramar entendendo que você é o espírito, você vai dando de volta o poder ao espírito e retirando esse poder, eliminando o poder do ego, que cria toda essa distorção da realidade. Então, esse é um dos nossos trabalhos. E esse livro aqui, Um Curso em Milagres, eu indico ele. Ele tem 365 lições. Algumas que são repetidas, porque são revisões, mas eu gravei todas essas lições e deixei elas disponível lá no YouTube, para quem quiser fazer, tá lá. Eu fiz todas as lições, só que eu levei 2 anos estudando esse livro, compreendendo esse livro. Um outro livro também que eu indico que vocês leiam, esse livro aqui eu já tô na 6ª vez que eu tô lendo ele, é um livro que eu não paro de ler, cada vez que eu leio eu pego uma outra informação sobre quem somos, sobre consciência, sobre o porquê dessa realidade, sobre o porquê algumas coisas acontecem na nossa vida, inclusive pobreza, inclusive falta de prosperidade, inclusive infelicidade. Então esse livro, ele explica muito, que é esse livro aqui, ó, As Cartas de Cristo. Esses 2 livros são canalizações da consciência crística. Cristo não é um ser, Cristo é uma consciência. É para esse lugar que nós estamos indo. É para esse lugar de consciência que nós estamos indo. O processo evolutivo do humano é chegar na consciência crística, que é um dos níveis de consciência do espírito. Esse é o nosso processo. Todas as religiões, sendo judaica, sendo muçulmana e cristã, que são as maiores do planeta, que por acaso nasceu ali na mesma região, não existem acasos. As 3 religiões nasceram ali naquela região. Então, todas elas levam para esse lugar da consciência, a consciência crística, a consciência mais iluminada que o
humano consegue chegar nessa experiência aqui, tá? Existem vários níveis de consciência, até o espírito se fundir de novo ao todo, ao Deus, à fonte criadora. Então esse livro aqui, ele ajuda muito a entender o nosso processo de queda de consciência e os nossos programas, aquilo que mantém a gente preso aqui nessa realidade onde a gente cria doença, cria pobreza, cria briga, cria separação. Então esse livro ajuda muito. Outro livro também que ajuda bastante, olha, agora eu tô na página 252, é o livro do Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza. Esse aqui é o Como se Tornar Sobrenatural. Ele trabalha todo o processo do mental, da mente, como a mente funciona. Só que o Dr. Joe Dispenza, ele tem essa pegada espiritual, que é maravilhoso. O Dr. Joe Dispenza é um cientista, neurocientista, então ele é assim, para mim, ele é o cara top do planeta Terra, no entendimento da consciência, com esse nível espiritual que ele aborda. E ele traz muitas meditações aqui, meditações que ajudam a gente a fazer essa conexão. Muitas dessas meditações ajudam a gente, inclusive, a acessar memórias do passado, de tão profunda que a meditação é. Só que as meditações do Dr. Joe Dispenza são diferentes de todo tipo de meditação que você já viu por aí, porque ele usa uma técnica muito diferente para fazer as meditações. Eu fiz os cursos dele, que tá no Instituto Gaia, e fiz todas as meditações dele também, e gosto bastante dele. Então, aqui também é um ótimo livro para você ter esse entendimento mais profundo do seu ser conscienciamente. E o outro livro é esse aqui, do Tim Harvard, que é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é um livro que eu tô lendo ele recentemente, ele traz aqui 17 princípios da riqueza. E ele também, obviamente, né? Todos os princípios estão relacionados à forma como você pensa, né? A única coisa aqui que ele falha é no sentido de achar que é só você mudar o jeito de pensar que você vai mudar a sua vida. E não é assim. Talvez por isso que ele é um livro que já vendeu milhões, só que nem todo mundo que lê o livro conseguiu compreender, porque não é só o pensamento. Tem tudo essa bagagem, inclusive energética, que a gente carrega na nossa consciência. Então, para fechar essa live aqui, para trazer os últimos detalhes, uma das coisas que ajuda bastante a gente seguir nesse caminho é entender, olhar da visão do espírito e entender que todos nós aqui, a gente assinou um contrato para vir nesse planeta. Significa o quê? Que como espírito, nós decidimos vir para cá, nós decidimos viver essa experiência e a gente passaria por um processo aqui, né? Nada é por acaso. Então nós decidimos passar por um processo, só que quando a gente teve a queda de consciência, a gente esqueceu. Esquecemos o que nós viemos fazer aqui. Então, quando a gente lê, por exemplo, apesar de todos os erros de interpretação, a Bíblia, ela traz muitos códigos que nos ajudam a compreender que nós estamos aqui para fazer um processo de evolução através de um processo de cura nosso. Se a gente ouve todos os grandes mestres que vieram nessa terra, principalmente o Cristo, né? O Cristo, Maomé, sim, Maomé, da religião muçulmana. Eu tive o prazer de me conectar bastante com essas informações lá no Egito e ele ensinou a mesma coisa que o Cristo ensinou. Só que as pessoas interpretam de uma forma tão errada que para eles Alá é diferente de Deus. Eu me lembro que eu tava lá um dia, caminhando lá, tal, e eu tava conversando com um desses vendedores e ele vendia cartão postal, essas coisinhas de lembranças, né? E aí, como eu já tava morando lá, eu ia quase todo dia para as pirâmides, na época eu tava ali do lado, e aí eu tava conversando com ele, a gente tava na época de pandemia, aí falando sobre essas coisas, tal, e aí ele falou assim, a gente tava falando de Deus, e aí ele falou assim, só que eu vou te falar uma coisa, o meu Deus,
O Deus Alá é melhor do que o Deus de vocês. Aí eu pensei e falei, caraca, sério? Eu falei, nossa, mas eu achei que só tinha um Deus. Quer dizer, então tem dois deuses, o seu Deus e o meu Deus. E o seu Deus ainda é melhor do que o meu Deus. Ele quis dizer isso no entendimento de que o Deus dele é mais rígido. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Nananana. E o nosso Deus é mais solto, mais relax, mais relax. Tudo isso é erro da nossa interpretação sobre Deus. Por isso que eu disse que as religiões, elas separam Deus. Elas separam o entendimento de quem nós somos. Ela distorce tudo, ela distorceu tudo e ela continua distorcendo tudo. Então, o questionamento é no sentido de você abrir um portal da sua mente para uma compreensão mais profunda, que te traga respostas mais profundas. Porque ninguém caiu aqui nesse planeta por acaso. Ninguém, se nós somos um único espírito, o único filho de Deus se experimentando, né? E aí a gente se lembra do Cristo, né? O que ele falou? Né? Eu e o Pai somos um, eu e Deus somos um, e vós sois meus irmãos. Vós sois Deus. Tem várias palavras, vários. Se você vai pegando os códigos ali, você vai entender que só existe uma única consciência. E nós somos fractais dessa consciência. Então você imagina o tamanho do trabalho que você tem para desenvolver aqui no planeta Terra. E se você não desenvolver esse trabalho, simples, você volta. E aí, como o planeta Terra agora está em quinta dimensão, significa que você vai voltar, mas talvez não vai ser exatamente para esse planeta, mas você vai voltar. Você vai repetir de ano, porque você não entendeu o processo. Existe um processo de queda e um processo de subida. Nós já caímos e agora a gente está fazendo o processo de subida. Quem explica muito bem isso, quem mostra muito bem isso é a árvore da vida, da Cabala, que é uma ferramenta dentro do judaísmo. A Cabala é a parte mística do judaísmo. E ela ensina muito bem isso daí. A queda, quando Deus se expressa na matéria, nós somos a expressão de Deus na matéria. E agora o nosso processo de subida, subida da árvore, se conectar de novo ao divino. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, antes de você pensar que você quer ser milionário, quer criar riqueza, entenda que tem um processo para você cumprir aqui. E se essa riqueza não chegou ainda para você, é porque aquilo que você tem registrado na sua mente, que você registrou, que os seus tantos familiares ancestrais registraram, tá tudo aí para você resolver. É sua responsabilidade agora nessa existência resolver. Entende? Então, meus queridos, eu deixo para vocês essa mensagem aqui, lembrando que eu vou voltar a fazer as lives agora de segunda, quarta e sexta. Eu tava fazendo as lives todos os dias, vou fazer de segunda, quarta e sexta. Eu vou primeiro, às vezes eu sempre mudo, porque eu venho uma informação e falo, não, faz assim, e aí eu tô seguindo esse fluxo do que vem para mim. Mas até então, lives de segunda, quarta e sexta, eu vou trabalhar alguma coisa nesse sentido de reprogramação mental, da gente trabalhar essa parte do espiritual, da cura, de tudo isso, tá? Mas eu aprendi a seguir esse fluxo de sentir, tá, o que é para mim fazer hoje? E aí eu faço hoje. Por isso que muitas vezes eu nem coloco o tema da live, porque o tema da live ele desce no dia. Então no dia, então é isso que eu preciso entregar hoje. Ok, eu entrego isso para vocês hoje. Porque isso para mim faz muito bem, isso flui muito bem, entendeu? Então é isso, tá bom? Então gratidão para você que esteve presente na live até agora. Espero que ela tenha sido contribuição. Se ficou dúvida, bota a dúvida bota a dúvida lá no direct ou nos comentários dessa live, para que a gente traga essa dúvida numa próxima live, para que a gente converse mais sobre isso. Se você quer também trazer um entendimento, eu vi que tem terapeutas aqui, se você quer também trazer um entendimento, que a gente possa discutir e trazer essa discussão de uma forma muito saudável numa live, traga também, fala, vamos fazer uma live, vamos discutir esse assunto, vamos conversar sobre esse assunto, traga isso também, porque isso também é contribuição
para as pessoas. Uma das coisas que faz a gente entrar nesse fluxo é a gente o servir. Porque se nós viemos aqui para fazer esse processo de voltar para casa, então significa que é o seu dever, é o meu dever, através do nosso conhecimento, ajudar o outro. Porque tem muito irmãozinho nosso, que somos nós mesmos, lembra? Um único espírito, então tem muito irmãozinho nosso que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra, que precisa de alguma luz, que precisa de um pá. E aí ele vai dar uma despertadinha, ele vai se questionar, ele vai... Sabe, essa luzinha a gente precisa estar acendendo o tempo todo. E a gente faz isso no nosso próprio processo de cura. Não é, não, primeiro eu vou ficar boa, nisso, para depois eu falar disso. Cara, eu tenho clientes de terapia que tem essa ilusão. Não, peraí que eu vou ficar boa, eu preciso ficar melhor, eu preciso melhorar, para depois eu começar a falar... Não, por favor, fale o que você tem para falar hoje, porque aí você vai se abrir para novos conhecimentos. Imagina que você é um copo, né, que tá lá cheio de coisa. Aí quando você flui pro outro, você esvazia um pouquinho o copo, enche mais um pouquinho, aí você flui mais, aí enche mais, flui mais. Isso é prosperidade, isso é se abrir para prosperidade. O universo, ele dá na medida que você está aberto também para entregar, é o dar e receber, é o fluir do dar e receber. Então, o que você sabe hoje pode ajudar outras pessoas. O que você tem para compartilhar hoje é importante, sim. Às vezes, a sua história de vida, ela vai salvar, ela vai ajudar, ela vai despertar outras pessoas. E a gente não pode guardar isso porque a gente tem uma crença, de novo, crença, de que a gente não tá preparado, de que a gente não sabe, de que a gente não é capaz, de blá, 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 blá. Então, esse processo aqui é servir. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para curar, transformar, evoluir uma humanidade inteira. 8 bilhões de seres nesse planeta. Todos aqui estão fazendo o mesmo processo. Não tem ninguém aqui diferente. Até o carinha que tá iluminado aqui, ele veio aqui servir para que ele passe por um novo nível de iluminação. Ou seja, já é o todo? Não. Então, se não é o todo, tá no processo. Entende? Então, todos nós estamos no mesmo processo. E ter essa consciência e o entendimento de que a raiz de tudo é o espírito e é lá que você precisa chegar, vai te dar motivação para o entendimento de que você precisa cavar cada vez mais profundo. Ou seja, o buraco, como eu disse lá no comentário da live, o buraco é mais embaixo, é bem mais embaixo, entendeu? E uma coisa que cada vez mais eu aprendo sobre essa vida, que, gente, para e pensa, viver é incrível. Gente, viver é incrível, essa vida é incrível, porque ela traz tanta informação pra gente que não tem como não amar essa vida. Eu amo essa vida. Então, beijos e gratidão pra vocês. E amanhã tem uma live aí, vou fazer nesse mesmo horário, 9h45 da manhã. Então, beijos, beijos.